Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar. A minha gratidão à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz. Estamos estudando nesta temporada o extraordinário livro Na Era do Espírito, de Chico Xavier, com anotações de Herculano Pires e espíritos diversos que se corresponderam pela faculdade mediúnica de Chico Xavier. Hoje nós vamos ver a parte final do prefácio da parte de Herculano Pires falando a respeito da obra. Ele coloca como tema Horizontes Espirituais. E hoje nós vamos ter a felicidade de encerrar este assunto. Mas antes, como nós começamos desde o primeiro programa deste livro, começamos agora com uma prece, entoando gratidão a Deus, entoando o nosso pensamento ao plano superior, pedindo até para a compreensão do estudo, para o auxílio que eventualmente estamos precisando fisicamente, espiritualmente. Então o nosso programa inicia com uma prece. Vamos vendo a imagem de Jesus, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, vamos agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade dos bons espíritos estarem nos envolvendo em mais um dia em que nos propomos ao aprendizado, à reformulação de nossos conceitos e de nosso entendimento. Agradecemos pelo estudo que abre portas que até então não abríamos, compreendemos o que até então não compreendíamos e que o estudo de hoje, como os anteriores, possa ter o amparo, a supervisão e a direção dos bons espíritos. Senhor Jesus, que a tua doce e suave paz se faça presente em nossos corações, hoje e todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então, dando continuidade com Herculano Pires, diz o erudito escritor espírita: dessa maneira, os leitores podem acompanhar página a página o processo de recepção das mensagens, segundo a sistemática seguida pelo médium. E as mensagens adquirem uma nova dimensão, pois vemo-las insertadas no tempo, no espaço e na vivência humana das sessões em que foram recebidas. Elas não aparecem de maneira gratuita, como ditadas pelos espíritos numa elaboração mental abstrata, mas integradas no momento humano que as provocou. Relembrando, quem está me acompanhando pela primeira vez, aqui é os bastidores, Herculano Pires falando os bastidores deste livro. Este livro é o segundo deste gênero. O primeiro é Chico Xavier pede licença. As mensagens de Emmanuel que estão contidas neste livro foram escritas ou recebidas pelo médium Chico Xavier de maio de 1972 até dezembro de 1972. E ele se divide, cada capítulo, em 3 partes. A primeira é quando Chico Xavier faz as anotações a respeito de como veio aquela mensagem. Olha, um grupo de amigos participaram da reunião e o tema girava em torno da família, da reencarnação, da mediunidade. Aí o evangelho era aberto ao acaso, sempre com uma mensagem que girava em torno do que eles haviam conversado, e no final da sessão vinha Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e nos trazia uma bela mensagem. O professor Herculano Pires, ele utilizava o pseudônimo de Irmão Saulo. Tanto a mensagem do Chico, quanto as mensagens de Irmão Saulo, que é um pseudônimo utilizado pelo professor Herculano Pires, era publicado no jornal Diário
de São Paulo. Então, semanalmente, havia uma coluna dirigida pelo professor Herculano Pires, uma coluna espírita no Jornal Diário de São Paulo, em que o Chico se comprometia em mandar para o professor Herculano, para sua residência em São Paulo, uma mensagem de Emmanuel, para que pudesse ser publicada neste periódico. E esta coluna estava subordinada à direção do Herculano. Então este livro, como veremos já no próximo programa, ele vai se dividir cada capítulo num preâmbulo, na mensagem de Emmanuel e na mensagem do Herculano com o nome de Irmão Saulo. São mensagens extraordinárias. O preâmbulo é fascinante porque ali são os bastidores daquela reunião. E as reuniões ocorreram na comunhão espírita cristã. Eram pessoas que vinham de todo lugar, mães em sofrimento, curiosos, famosos, anônimos, pessoas que tinham em Chico Xavier um respeito. Nessa altura, Chico Xavier já havia ido no programa Pinga Fogo. O seu nome, que já era conhecido, se tornou mais conhecido. Sua fama, que já era grande, se tornou ainda maior. Mas ele sempre dizia: tudo que eu faço é em prol da divulgação espírita. Tudo que eu realizo é para divulgar o postulado espírita. É interessante que o Chico ganhou os principais títulos de cidadania. As capitais, as principais e grandes cidades do Brasil, o Chico ganhou o título de cidadania. E todas as vezes que ele ia até uma dessas cidades para receber o título, ele fazia questão de ir com dinheiro próprio. Ele fazia questão de ir, quando lhe davam a palavra, ele dizia: olha, eu não mereço a homenagem, eu não mereço a honraria, eu não mereço título algum, mas eu coloco na parede do Espiritismo, em forma de gratidão, por tudo que o Espiritismo representa na minha vida. Então ele transferia para o Espiritismo. E dessas correspondências, desses artigos curtos, mas extremamente atuais, extremamente profundos, nós vamos extrair grandes conhecimentos. Emmanuel tinha a capacidade de, em poucas palavras, dizer muito. Emmanuel, para mim, é um filósofo. Muito do que ele diz cabe-nos pensar e repensar, analisar e analisar sempre. Não podemos pegar uma frase de Emmanuel, em um minuto interpretá-la e acabou. Emmanuel sempre tem algo a mais a nos dizer. Emmanuel tem sempre um toque a mais para nós, os leitores, e para nós, os estudiosos. Vamos ver mais um parágrafo antes de darmos uma pausa para os amigos da TV Mundo Maior. Os casos particulares a que se referem são geralmente dolorosos. E não raro, temos a revelação de processos reencarnatórios, que ilustram ao vivo e de maneira dramática os princípios fundamentais do Espiritismo, a tríplice relação das mensagens com o ambiente da reunião, os casos objetivos a que se referem e os trechos citados dos livros básicos da doutrina constituem elemento fecundo de observação e estudo para os leitores atentos. Esta observação de Herculano é uma observação preciosa. Preciosa. Tudo que Chico Xavier falava, tudo que ele escrevia pelas suas mãos, oriundo de planos superiores, precisamos sempre rever com muita cautela, porque dali nós podemos tirar grandes lições.
Aqui o professor Herculano diz que muitos capítulos são tocados de dor, processos angustiantes de reencarnação, débitos e dívidas agravadas, processos complexos de reencarnação em corpos mutilados, comprometidos, com várias dificuldades a nível psicológico, físico, mental, sentimental. E ali Emmanuel, e também a palavra segura do nosso querido Chico, ia orientando, ia ensinando, e ia mostrando o que até então nós desconhecíamos, o que até então nós não tínhamos grandes noções. E o Chico foi esse divisor de águas que veio ao nosso encontro e nos mostrou uma nova realidade do Espiritismo. E dentro da realidade do Espiritismo, nos mostrou uma nova face do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito abrangente. Allan Kardec, quando nos trouxe a obra básica, asseverou: eu não estou dizendo tudo. Eu estou dizendo um pouco, muito pouco da realidade espiritual. Quando aquele jovem de 21 anos de idade aceita o trabalho com Emmanuel, já há 3, 4 anos estava trabalhando com os bons espíritos, mas estava sob a tutela da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, e também de sua mãe, Maria João de Deus. Quando aparece Emmanuel na sua vida, Emmanuel diz: Chico, se em algum ponto eu estiver contrário à ciência ou a Kardec, fique com a ciência, fique com Kardec. Não me acompanhe, porque a ciência tem o compromisso de revelar as leis que regem toda a harmonia que está ao nosso entorno. E Kardec, imbuído da espiritualidade maior, nos trouxe uma obra portentosa que eu não ousaria jamais estar à altura de analisar conceitos certos ou equivocados. Então nós vemos a prudência da espiritualidade, nós vemos o cuidado da espiritualidade com as revelações que nos chegam. E o próprio Espírito de Emmanuel diz: nós vamos trazer um pouco da obra, puxar um pouco do véu, mas não é tudo. O assunto é palpitante, mas o tempo é curto. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e nós vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então, Emmanuel dizia: nós vamos puxar um pouco mais o véu. Aí vieram os poetas, vieram as obras de André Luiz, os livros doutrinários, teológicos e romanceados de Emmanuel, que de romances não tem nada, são revelações e mais revelações. O grande escritor Humberto de Campos, presidente da Academia de Letras. Então foram vindo esses espíritos, Dr. Bezerra, Meimei, a sua própria mãe, Maria João de Deus, deu um grande contributo para nós, puxou um pouco mais do véu. Mas ainda desconhecemos o mundo espiritual, ainda desconhecemos com propriedade a mediunidade. Por mais que tenhamos o livro dos médiuns de Kardec, a Desobsessão de André Luiz, por mais que temos livros como Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e outros livros mais que nos falam a respeito da mediunidade, são meandros muito complexos ainda para o nosso entendimento. Outro assunto que precisamos sempre estar atualizando, mas que é de uma complexidade imensa, é a reencarnação. Nós vemos o livro Missionários da Luz, No Mundo Maior, Ação e Reação, o próprio livro Sexo e Destino,
E a vida continua. Obras de André Luiz em que ele dá uma grande importância para o assunto. Então são assuntos que tanto Kardec como os seus pioneiros, tanto Chico Xavier e os seus contemporâneos foram puxando. Herculano deixou uma contribuição valiosa também, mas lembrando que tudo que nós temos hoje não é o assunto esgotado a respeito de nenhum assunto que Kardec nos deixou. Estamos aprendendo, estamos revendo, estamos analisando, vendo o que não víamos, aprendendo o que não sabíamos diariamente. Continua o professor Herculano. Outros volumes ainda sairão certamente nesta série, enriquecendo a nossa bibliografia doutrinária. É a primeira vez que temos esta oportunidade de mostrar o relacionamento vivencial da psicografia com as dores, as angústias e as perplexidades da criatura humana, provando de maneira concreta a participação ativa dos espíritos na vida efêmera dos encarnados. Então a dor, que ainda caustica os nossos corações, magoa, nos traz ainda muita dor e sofrimento. O Espiritismo, no seu aspecto consolador, nos explica ela. Tem pessoas que imaginam que a consolação está em retirar a dor e em dar para o aflito. A pessoa está aflita porque gastou mais do que tem, não vai conseguir pagar o cartão. A pessoa imagina que o consolo está em ter o dinheiro para pagar. As pessoas imaginam que o consolo está em remover a dor quando tem uma dor física. Nós ainda não aprendemos os ensinos de Jesus. O próprio Mestre nos disse: se vós me amais, mandarei um outro Consolador, que vos dirá tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. O Espiritismo veio no tempo assinalado relembrar as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos promete o alívio. Jesus nunca nos prometeu dinheiro, solução conjugal, solução para os problemas do trabalho. Jesus disse: venham a mim, aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, com as dificuldades do mundo, e eu vos aliviarei. Jesus sempre nos disse: o meu auxílio tem um preço. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o preço que Jesus estipula. Em momento algum nós deixamos a ideia do céu fácil, como em momento algum nós vemos a lei divina sendo impune. Quando eu olho para uma pessoa em sofrimento, vem a doutrina espírita e me explica: por maior que seja a dor e o sofrimento daquele espírito, simplesmente não há vítima no mundo. Olhando sob o ângulo de uma única existência, é lógico que eu vou achar que Deus é injusto, que Deus é culpado, onde já se viu, vim nessa condição. Mas quando eu estudo a reencarnação e eu vejo que hoje eu sou o mesmo de ontem, modificando de corpo, tendo uma nova oportunidade, tendo uma nova chance reencarnatória, o que eu percebo? Eu percebo a oportunidade que eu tenho em minhas mãos. E aqui nós vamos ver aqueles dramas que assolam muitas famílias. Dramas de toda ordem, dramas de todo gênero, que afeta o coração e que apela à nossa sensibilidade. Dizia Dr. Bezerra, na década de 1940, que as portas das reencarnações estavam escancaradas e que viriam corsários, incendiários, prostitutas, alcoólatras, drogaditas, espíritos com todos os tipos de viciação. Então, para nós, os espíritas, não é nada de anormal o que temos visto.
Não é nada de anormal vermos um número grande de jovens na delinquência, nas drogas, no sexo desregrado, no álcool. Não é nada de novidade. Tudo está num planejamento divino. Muitos estão tendo a última oportunidade no planeta Terra. Há 2000 anos o apelo de Jesus está para todos. Só que ouçam os que têm ouvidos para ouvir e vejam os que têm olhos para ver. Agora, eu não posso pegar uma parte de ociosos e punir toda a sala que quer evoluir e não evoluir por conta daquela meia dúzia. Então, aqueles que não atingirem a média estão indo para outros mundos inferiores. Lógico que o processo de transição planetária é um processo que leva séculos. Não é de um dia para o outro, mas já está havendo grandes migrações de espíritos do abismo, das trevas e de muitos que estão desencarnando aqui na crosta e nem aqui na psicosfera do planeta estão permanecendo. Então, hoje nós estamos vendo a naturalidade de tudo isto. E encerra o professor Herculano dizendo: estes 2 volumes, Chico Xavier pede licença e na Era do Espírito, abrem uma nova dimensão dos estudos doutrinários em nossa terra, dando continuidade ao processo iniciado por Kardec na França, para a investigação interexistencial da natureza humana, do sentido e da significação da vida humana. A importância desse fato para a Era do Espírito é indisfarçável, e podemos dizê-lo sem nenhuma pretensão, pois os nossos comentários, como Emmanuel já revelou no prefácio do primeiro destes volumes, não são apenas nossos, porque são inspirados. Que Deus nos ajude para que a inspiração não nos falte na continuação do trabalho. José Herculano Pires, São Paulo, 21 de junho de 1973. Então, a partir do próximo programa, nós vamos iniciar o capítulo 1º, não veremos ele todo, o nosso objetivo é estudar com muita calma. E aqui ele nos fala que mesmo os textos dele, Herculano Pires, com o pseudônimo de Irmão Saulo, são textos inspirados. E realmente eu estive lendo e estudando antes de apresentar. A parte de Herculano, ele era um grande intelectual, um grande escritor, tinha muita facilidade de juntar ideias e de expor uma ideia, e ele vai nos mostrar em cada capítulo, na parte final, as mensagens que ele intitula como Irmão Saulo. Então eu espero que a partir já do próximo programa, em que nós vamos adentrar verdadeiramente no livro, até agora tudo que nós vimos foram prefácios, tanto de Emmanuel, quanto as colocações de Herculano, à guisa de uma introdução, à guisa de uma explicação acerca da obra. O nosso tempo está passando rápido demais, já estamos chegando no término de mais um programa e é momento da nossa prece, é momento de unirmos os nossos pensamentos à espiritualidade maior. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade que estamos tendo do estudo, do aprendizado, de páginas como esta que nos enriquece, que nos engrandece, que nos mostra conceitos e verdades que até então não compreendíamos. Abençoe-nos, Mestre, a nossa jornada terrena, por vezes marcada pela dor, pela solidão, pela ingratidão, pelas desavenças familiares. Auxilia-nos a seguirmos firmes em nossa jornada, a darmos o nosso melhor, a sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores colegas no trabalho, melhores companheiros e companheiras no templo de oração. Que a tua divina misericórdia esteja sempre nos enlaçando, nos envolvendo e nos trazendo a paz e o ânimo de que necessitamos. E que a sua doce e suave paz nos envolva hoje e para todo o sempre.
Que assim seja, Senhor. Amigos queridos, amigas queridas, estamos encerrando mais um programa semanal, Jesus e o Espiritismo. Programa que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. A minha gratidão a todos que têm estudado comigo, a todos que há anos vêm acompanhando este projeto. Para mim é uma alegria poder estar iniciando o estudo de mais uma obra. E espero com sinceridade que esta obra possa nos trazer aprendizado, renovação e um sentimento novo pelo conhecimento e pelas virtudes que o livro nos instiga. Amor, solidariedade, compaixão, resistência ao mal, assuntos básicos que veremos já a partir do próximo programa, em que daremos início à primeira parte do capítulo 1. Aproveite e se inscreva no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, que a sua inscrição ela é muito importante. Votos de muita paz e de muita luz. Até o próximo programa.